Notícia urgente, bomba, Fernando Diniz é demitido do Tricolor. Após derrota por 1-0 e um vareio flamenguista em cima do Tricolor, Fluminense decide demitir Fernando Diniz e a torcida do Flamengo vai à loucura nas redes sociais. Não era melhor que Jorge Jesus? O treinador foi demitido pelo Fluminense após a derrota para o mais querido do Brasil no último domingo, dia 23, e a nação foi à loucura, é isso mesmo. No último domingo, dia 23, o Flamengo venceu o Fluminense em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O gol do rubro-negro no Rio de Janeiro foi anotado pelo centroavante Pedro, ex-tricolor de pênalti. Inclusive, o pênalti foi marcado pela arbitragem e foi muito criticado por parte dos tricolores. Como sempre, só sabem chorar. Inclusive por parte do treinador Fernando Diniz, mais um que chora o tempo todo, sempre arruma desculpa. Que não escondeu a sua discordância com a marcação. Ele concorda com o pênalti não marcado em cima do Davi Luiz? Coloca nos comentários aí, nação. Aliás, no começo da tarde dessa segunda-feira, o técnico foi demitido do Fluminense, após pouco mais de 2 anos no comando da equipe. Vale lembrar que o rival do Mengão está na lanterna da competição, se não abrir o olho caem. Com isso, nas redes sociais, muitos torcedores falaram dos torcedores de um dos seus maiores rivais com a queda do comandante que acabou expulso no Fla-Flu. Olha o que o Flamengo fez. O cara perdeu o jogo, foi expulso e foi demitido. Só o Flamengo para fazer isso mesmo, né, galera? Estava torcendo tanto para ele ficar. Um técnico excelente daquele ia colocar o Flu na liderança. Ironizou um flamenguista. Outro chegou até a brincar com uma comparação feita com o técnico do mais querido. O Flamengo fez o Fluminense demitir o poderoso Fernando Diniz. Ele não era melhor que Jorge Jesus? Aliás, até o atual técnico do Malvadão acabou sendo citado na zoeira dos torcedores na internet. O tão famoso dinizismo acabou também sendo alvo da nação. Tite acabou com o dinizismo, afirmou torcedores do Flamengo nas redes sociais. Agora que nós estamos dando futebol 90, Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense, venceu aí recentemente títulos importantes, Comebol Libertadores, né? Jogando Recopa, mas agora o Fluminense vai buscar um treinador no mercado. E aí, a pergunta que fica é a seguinte, Bubu, diante do que falaram professor, Zé e Nath. Que treinador que pode dar? Porque ó, o Diniz, ele falou que precisava de... ele já usou como desculpa ao longo dessa permanência dele a Libertadores, os jogadores foram para a Copa América. Agora, que treinador tem a característica desse time do Fluminense? Talvez é o trabalho mais autoral do Brasil para você assumir. Quem você coloca lá? Então, o Cuca saiu do Atlético Paranaense, estão dizendo que ele vai para o Cruzeiro. Ouvi falar até de, quem sabe, para o Corinthians, alguma coisa assim. O Cuca foi o cara que tirou o Fluminense do rebaixamento em 2009, aquele time rebaixamento, time de guerreiros que tinha 1% de chance de escapar do rebaixamento, tão condenado, fez uma reta final espetacular do Brasileiro, chegou à final da Sul-Americana sem abrir mão, né? O Fluminense está na Libertadores ainda, o Cuca é um cara que já tem experiência, foi campeão da Libertadores com o Galo, é o cara que poderia ser chamado agora. Eu não sei se ele já está acertado com o Cruzeiro, né? É um nome que tem história no clube, que faz um tipo de jogo, se não é igual do Diniz, mas tem uma certa vocação ofensiva, né? Gosta de propor o jogo e tal. Agora eu tava pensando, né? Caiu o Fernando Diniz. Na carreira do Diniz, se eu não me engano, há uma tradição, não sei se é mística, se tem uma explicação científica, ou se é uma coisa meio do destino. Do destino. Normalmente, os clubes triunfam, vencem, melhoram depois da saída do Diniz. Foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Santos. São Paulo o Crespo foi campeão quando ele perde aquele título. O Crespo chega, tal, ganhou um título, né? E para muita gente assim só por isso já. Então assim, talvez o Fluminense seja lá quem ele vai contratar, mude essa fase, porque será que o time já estava tão mastigadinho, todo mundo já sabia, tal. Aí chega qualquer cara, não importa o perfil, muda aquilo e causa de início um impacto positivo. Talvez aconteça com o Fluminense. Fernando Diniz, todo mundo imaginava, com a renovação do contrato, que seria o técnico do Fluminense no Super Mundial. O Fluminense tem o torneio mais célebre que ele vai jogar na sua história, né? Em tese, esse Super Mundial da FIFA, o Fluminense está lá. Quem assumir, acho que é um desafio interessante. Porque, tecnicamente,
Fluminense não é time para ser rebaixado. Né? Acho que muito cara vai falar, pô, tem jogador bom aqui, dá para fazer um caldo. E ainda com essa perspectiva de melhorando o Fluminense, brigar pela Libertadores desse ano e ter esse glamour de jogar o Super Mundial, né? Então o meu nome no momento, acho que o Cuca seria uma boa opção. E você, Natália? Cara, olhando para o mercado hoje, sinceramente, não sei qual vai ser o perfil que o Fluminense vai atrás. Agora, uma coisa é certa. O cara que chegar, ele vai colocar cada um na sua posição, tentar minimizar ali os problemas para seguir até onde consiga. Mas é um elenco montado muito com a cara do Diniz. Quer ver, professor? Lista de Quais compra, são os zagueiros? Né? Me citem 4 nomes Thiago de Silva zagueiros do Fluminense. Thiago Silva chegou. Zagueiro. Que você tem o Antônio Carlos, que era do Palmeiras. Marlon, Antônio Carlos e Thiago Silva. São os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros. Porque, Zé, e aí o Diniz foi com essa concepção... E o Felipe Melo, né? Porque o Felipe Melo é zagueiro já há um bom tempo. Manuel, mas a concepção era sempre essa. O volante vira zagueiro, o armador vira volante. E termina o jogo com 7 atacantes. Guardiola faz isso direto. Cansou de pegar volante e botar de zagueiro. Mas é diferente. O treinamento, não, mas o sistema de jogo é diferente, Bubu. O sistema de jogo é posicional, não é tanto como é o do Fernando Diniz. O centroavante está aqui, de repente é lateral, o lateral é... Não, isso aí é diferente. O conceito dos dois é mais ou menos parecido, né? A ideia de o Diniz, né, tem os seus problemas, claro, guarda as devidas proporções, mas ele tenta fazer muito do conceito do jogo do Guardiola. Então, por exemplo, e eles se enfrentaram no Mundial, o Guardiola até chegou a elogiar. Se é Fluminense, manda vídeo. Pronto, vamos botar aqui, ó. Põe o número. Quem você quer no comando do Fluminense? Pronto, tá aqui o número. Deixa o galinho do maluco. 5511. Por favor, o número, Zé. 5511 961959108. Ufa. Muito bem, mais uma vez. 5511 961959108. Mande o seu vídeo. Eu quero saber qual é o melhor treinador para o Fluminense agora. Repetindo a informação, Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Já tivemos opinião aqui do Bubu em relação ao Cuca. E falamos na semana passada, e o Bubu até falava, não, ele acabou de renovar, vai chegar até 2025. Futebol. No Brasil. Mas aí... Mas se não perder de goleada... Mas aí gente, tem que questionar. Eu acho que sim, você tem que questionar. Tem que questionar. Por que você renova o contrato e você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo no seu dia a dia? Espera um pouco, né? Se você tem um contato diário com o presidente, um contato... Virou o ano, o Diniz tinha 2 empregos. Era técnico da seleção e do Fluminense, né? Acumulou os 2 cargos, né? Que luxo, né? Para um profissional, né? E agora ele não tem nenhum dos 2 empregos. Era o Julius, tinha 2 empregos, agora não tem nenhum. O meu marido tem 2 empregos, lembra? Agora você não tem. Mãe do Cris. Que mudança e a multa pro Fernando. Desse novo contrato. Sim. Mas a gente falou para você, Cuca, a Natália ainda está buscando no mercado. E você, professor, tem um nome? Eu estou pensando mais na exclusão. Quem eu não chamaria? Então, primeiro, não dá para chamar um técnico mais retranqueiro com esse elenco aí que tem. Tem que pensar em alguém com características mais próximas da do Diniz, o que é uma ironia, porque você está mandando o cara embora, vai chamar alguém com características próximas da dele. Mas o elenco já foi montado desse jeito. Então não dá para chamar, por exemplo, vou dar 2 nomes aqui, o Helban, que tem história até no Fluminense, ou o Mano Menezes. Eu sou mais para o lado do Cuca, assim, ou alguém com uma cabeça um pouco mais de trabalho com esse elenco que foi formado para o Diniz, que foi uma exceção na carreira do Diniz, né? Poucas vezes ele teve chance de começar um ano com um elenco que ele dê palpites. Muitas vezes ele cai antes, assume no meio do campeonato, como acontece com 90 e tantos % dos técnicos. Ele fez isso 2 temporadas. Dessa vez não tem desculpa, era o time que ele pediu. Por 2 anos. Para a diretoria, o elenco que ele pediu. Então tem esse complicador, né, Edu? Não é qualquer um. Tem que chamar alguém meio com a cara desse elenco aí, para voltar a botar nos trilhos. Eu não sei não, você não pega um estrangeiro, hein, Zé? Mas qual estrangeiro? Eu sinceramente não sei qual o nome, porque eu vou muito na linha de raciocínio do professor aqui. Quem teria, né, a característica para trabalhar com esse elenco? Como ele vai modificar esse elenco? Player manager, Marcelo. Não, porque até acho interessante essa questão do Cuca. O Cuca está no mercado agora, mas ele é um cara que, infelizmente, você não sabe se ele vai terminar a temporada por decisão dele. Você não sabe. O Atlético Paranaense estava jogando mal. Óbvio que estava falhando ali nos minutos finais, tropeçando ali. Mas foi um time que começou jogando muito bem quando o Cuca assumiu.
não vinha desempenhando mal futebol, jogou bem contra o Corinthians, a gente vai falar aqui da questão do Não ganhou Cuca, porque o Donelli não deixou. mas simplesmente no momento em que ele já fez isso no Palmeiras, ele já fez isso no Santos, no Atlético Mineiro. Quem te garante que você vai estar? Então vamos fechar um contrato aqui, vamos fazer, e você vai ficar até o final da temporada. Vai ficar. Qual Cuca? Vamos falar os nomes que tem no mercado. E ele não é mau treinador. Bota aí. Vamos lá, nomes do mercado. Vai, Mano Menezes. Aí é um choque térmico, Cuca. né? Condé, Odair Helman, né? Tá. Odair Helman. Galhardo, tá. No mercado. Ele saiu, ele foi mandado embora lá, o Benzema. Esse Só falando os nomes que estão no mercado. Mas é um bom Posso nome. falar o nome do Ótimo Galhardo? nome, É um melhor bom do nome. Galhardo não seria uma boa Fluminense? Então, precisa só ver o- jogou. O Fluminense é uma boa pro Galhardo? Jürgen Klopp. 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 Já que são os disponíveis. Não, mas olhem bem, notem que os... Tomou uma aguinha? Eu tô tomando, aliás, tem cada coisa que tá tem. seca agora, né? O fato é que são nomes e personalidades e perfis bem diferentes. O Mano, problema, Menezes é loucura, né, o problema não é nem isso. O Isso, problema Aí dá um choque térmico. O problema é quem vai, como o cara vai montar, como o novo treinador vai montar esse time. Com Você acha que é um uma desafio característica do muito jogador. maior do que seria assumir um clube qualquer, assim, de trabalho Sim, regular, normal? Porque assim, não é só uma questão de você posicionar os jogadores, é uma questão de você readaptar os jogadores a determinadas E posições. condicionar também. Recondicionar o jogador. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Igor Gomes. O Igor Gomes, quando jogou no São Paulo com o Fernando Diniz, era o cara que fazia tudo, lembra? Fazia tudo. Você lembra da saída de bola que ele entregou lá contra a LDU? Que ele fez entregou, o cara fez o gol e tal. Esse menino nas categorias de base era um camisa 10 que distribuía o jogo, finalizava, fazia jogadas individuais e tal. Depois nunca mais foi o mesmo. Se você observar esse jogador hoje, né, você vai ver que ele pega a bola e toca do lado. Pega a bola, toca do lado. Pega a bola, toca do lado. Ele teve uma transformação. Se é bom ou se é ruim, aí eu não sei. Porque depois ele passou por vários jogadores por vários treinadores que poderiam ter mudado, falar para ele, volta aqui, Igor Gomes. Você jogava assim, eu quero que você jogue dessa forma. Né? Como você vai condicionar, por exemplo, você vai deixar o Marcelo sair o tempo todo? Você vai condicionar os dois zagueiros a... Como é que eles vão jogar agora? Eles vão tentar sair jogando de novo ou eles vão dar o chutão? Qual é o posicionamento dos volantes? Como que eles vão funcionar? Vão tocar de lado? E o Ganso? Vai jogar igual joga com o Fernando Diniz? A parte cognitiva vai ser trabalhada de Vai novo. sentir tanta falta do Vai ter Diniz. que ser trabalhada de novo. Isso é o que o treinador vai ter que O mudar. Marcelo às vezes aparecia na ponta direita, o fulano aparecia saindo na... Porque eu tô no meio, eu sou o Martinelli, eu olho pra frente, o Ganso tá do meu lado pra gente sair jogando. Com outro treinador, o Ganso provavelmente não deve fazer esse movimento. Porque aqui é o que eu sempre falo sobre a questão do legado, né? Você pode... O teu legado não, porque o Guardiola... Se o Guardiola sair do Manchester City, você vai ver que o cara que entrar lá vai mudar. Porque não pensa igual o Guardiola. Não raciocina igual o Guardiola nas tomadas de decisões, no pensamento. Você tem uma base, você tem uma essência.